Eu vou falar hoje, contar um pedacinho da história de uma mulher que eu admiro muito. Inclusive até na minha juventude, nós fizemos um teatro com a história dessa mulher incrível. E eu sugiro como leitura o livro dela que conta a história da vida dessa mulher que viveu o Holocausto, o horror do Holocausto, né? O nome dessa mulher é Corrie ten Boom. Ela nasceu em 1892 e morreu em 1983. E ela é autora do livro Refúgio Secreto. Tem na internet, é só digitar lá Refúgio Secreto que você vai ver a história dessa mulher incrível, ela contando a história dela e da família dela. A Corrie e a família dela, eles eram holandeses. E em 1940, na época da perseguição com os judeus, do Holocausto, a Corrie e a irmã dela e a família dela, elas escondiam judeus na casa delas. E o pai dela tinha uma relojoaria e eles eram bem financeiramente. Só que na casa dela tinha um quarto secreto, tinha um lugar... essas casas, assim, do exterior, né, da Europa, sempre eles têm um quarto de refúgio, um quarto secreto, né, para calamidades, para se esconder. E eles tinham. E no livro é muito interessante esse quarto secreto, como que ele era na casa delas. É bem interessante, eles narram direitinho como que é esse quarto que elas escondiam os judeus dos alemães, né? E em 1940, que foi quando elas esconderam, durante 4 anos ali, escondendo os judeus, protegendo e tirando eles dali. Quando foi em 1944, a Corrie, a Betsy, que é a irmã dela, e toda a família dela foi presa. Eles foram capturados e foram presos, foram denunciados, né? E descobriram. E ela, toda a família dela foi presa. Foi assim muito... A história é muito interessante. Chama Refúgio Secreto o livro. Eu aconselho você a ler. É muito, muito, muito bom. E ela conta a história mais dela e da irmã. Dentro do Holocausto, o sofrimento que foi. A irmã dela ficou doente. Mas interessante que a irmã dela falava assim... Nós vamos sair daqui. E nós vamos contar para o mundo o que a gente está vivendo aqui. Vamos falar para as pessoas sobre o amor de Deus. Naquele sofrimento, naquele holocausto, ela estava doente e ela tinha essa esperança de olhar para o futuro e imaginar as duas correndo o mundo, contando sobre a história que elas estavam vivendo naquele tempo. Só que a irmã dela morreu, não pôde sair dali, mas de certa forma ela junto com a irmã, elas viajaram o mundo todo contando, porque a Corrie foi e contava a história da irmã, contava a história da família, de como eles protegeram os judeus no Holocausto e como foi a vida delas no Holocausto. Na verdade, não era para a Corrie ter ficado viva, era para ela ter morrido. Ela foi salva por causa de um erro administrativo, pouco tempo antes de todas as mulheres da idade dela serem executadas. E fala que ela foi liberta por causa de um erro deles que eles cometeram lá. E saindo dali, ela fez o que a irmã falou que elas fariam juntas. Começou a viajar pelo mundo, contando a história de como foi viver o Holocausto, como foi viver naquele tormento, naquela tortura, e como que foi que Deus tirou ela de lá, através de um erro, né, administrativo. E a casa delas, né, que fica em Harten, eu não sei falar o nome chique não, gente, nome de outro país, é Harten, virou um museu. Tá lá, se você quiser, se você for um dia visitar a Holanda, você pode ir lá visitar a casa delas, da família dela, que se tornou um museu. Mas a Corrie tem uma frase muito famosa, e é sobre essa frase que eu queria conversar com você hoje. A frase da Corrie famosa, ela tem várias frases maravilhosas, mas uma das mais famosas dela que eu quero conversar com você hoje ela diz, confie
o futuro desconhecido a um Deus conhecido. Você não vai confiar a sua vida, você não vai confiar a sua história, se você não conhecer esse Deus. O Deus que você ouve tanto falar, o Deus que você escuta tanto falar. Quantas vezes você senta dentro de uma igreja, você ouve. Se você for somar quantas horas você já sentou ouvindo falar sobre esse Deus. Quantas horas você já passou ouvindo podcasts, mensagens, pregações. Por que que a gente fica tão aflito? Por que que nós ficamos tão ansiosos? Se a gente já ouviu tanto falar sobre esse Deus. A gente já ouviu falar tanto sobre o poder desse Deus. Se eu fizer uma pesquisa aqui, talvez quase 100% vai dizer para mim que Deus é poderoso. E por que que ele não tem sido o poderoso na sua vida? Sabe, às vezes você não imagina que a sua vida você esteja vivendo um tempo onde Deus tem pequenos presentes para você. Pequenas alegrias, pequenas possibilidades. Às vezes nós não conseguimos enxergar ali os pequenos milagres de Deus porque são pequenos, podem passar despercebidos, são coisas comuns no seu dia a dia. Você tem mais do que fazer, você tem mais do que se preocupar. A bondade de Deus se revela na sua vida todos os dias. Hoje eu estava vendo, olhando para a minha vida, né? Eu acordei agradecendo a Deus, sabe por quê? Eu falei assim, Deus, eu tenho tanta coisa para fazer hoje. Meu dia tá tão lotado, eu tô tão perturbada com tanto serviço na minha cabeça para fazer. É tanta coisa que às vezes eu falo assim, mas será que vai dar tempo disso, daquilo? Aí eu parei, respirei e falei assim, gente, tantas pessoas às vezes acordam pela manhã, tem que tomar às vezes tantos remédios. Eu lembro que a minha mãe, quando era viva, ela tinha uma caixa de remédio. Era o café da manhã dela. Era um monte de remédio. Remédio para isso, remédio para aquilo, remédio para esse efeito colateral, para o outro. Eu estava olhando, eu não tomo um remédio para dor. Eu não tomo um remédio para dor. Isso é milagre de Deus. Isso é milagre. Então, às vezes, nós não reconhecemos os milagres de Deus na nossa vida porque nós temos sido apenas ouvintes. Nós somos apenas ouvintes da lei, nós só ouvimos a lei. Na hora de colocar em prática, a gente coloca em prática o que a gente está vendo. O que a gente acredita, no que a gente não confia, não entrega, não descansa no Deus conhecido, porque ele não tem sido conhecido por nós. Sabe, Corey e Betsy, enquanto estavam dentro do Holocausto, foram anos desafiadores, tão desafiadores, onde elas não tinham o que comer, não tinham como tomar banho direito, não tinham como dormir direito, não tinham medicação, porque a Beth ficou doente e morreu ali. Mas a Beth falava, nós vamos sair juntas daqui, vamos rodar o mundo falando do amor de Deus. Ela olhava para o futuro dela e confiava o futuro dela desconhecido a um Deus conhecido. Então eu queria trazer isso para você hoje, Provérbios 3, de 5 a 6. Eu sempre estou lendo esse versículo aqui, sempre estou falando esse texto aqui. Mas você precisa confiar o seu futuro desconhecido, você não sabe o que vem para frente. Você está inseguro, está ansioso, está ansiosa. E uma das coisas que mais tira o sono das pessoas é a falta de dinheiro. A falta de provisão. E você tem um Deus que é conhecido por você já. Quando foi que você, no seu passado, precisou da mão de Deus na sua vida e ele falhou? Você pode me dizer alguma vez? As pessoas falharam com você, sim. As situações mudaram. Mas o mesmo Deus que te trouxe até o dia de hoje, ele tem que ser conhecido por você. Você não pode ser apenas ouvinte, tem que ser praticante da justiça de Deus, confiando que ele é o Deus conhecido. Você não conhece seu futuro. Você não sabe o que vem depois da curva, mas você conhece o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, porque você está cercado de uma nuvem de testemunha, então você tem que correr para o alvo que está proposto para você, confiando de que aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que você pediu ou pensou, é ele que vai
trazer para a sua vida o descanso e o conforto que você precisa para viver o dia e o tempo de hoje. Provérbios 3, de 5 a 6 fala: confie no Senhor de todo o seu coração. Não tropeces no seu entendimento. Reconhece-o em todos os seus caminhos e ele endireitará as suas veredas. Sabe, lá em Romanos 2, 13 fala assim: pois diante de Deus não são os que simplesmente ouvem a lei considerados justos, mas sim os que obedecem à lei, estes serão declarados justos. Como que nós podemos ser obedientes da lei, não apenas ouvintes? Crendo e conhecendo mais sobre Deus. Quanto mais conhecimento você tiver sobre Deus, mais você entra no descanso dele, porque o seu coração se enche de fé. Então, se você tem sido perturbado por pensamentos negativos, onde você para e não tem paz dentro da sua cabeça, igual ontem eu estava falando Tiago 4:1, né, que as nossas maiores guerras e batalhas nós travamos dentro da nossa própria cabeça. Sabe, às vezes nós inventamos guerras que não existem. Nós achamos que as pessoas estão pensando algo sobre nós e as pessoas não estão pensando nada sobre nós. Quantas vezes você chega num lugar, você pensa, tá todo mundo me olhando, ninguém está olhando você. Nós temos a mania de achar que as pessoas estão pensando de nós, estão falando de nós. Nós, quando não temos nenhum problema real, palpável, a gente inventa na cabeça o problema. Enche a sua cabeça, enche os seus pensamentos sobre conhecer mais o Deus que você tanto ouve e diz que é poderoso. O Deus que você diz que é poderoso, que se eu perguntar aqui que ele é poderoso, vocês vão dizer, você vê esse poder dele na vida das pessoas, mas não acredita que ele pode ser poderoso na sua vida, na sua história. Ah, é porque meu caso é diferente. Não é diferente. Não é diferente. Você está nesse lugar de perturbação mental, de perturbação na sua cabeça, de guerra dentro de você, porque você não está confiando o seu futuro desconhecido a um Deus conhecido. Claro que eu não vou ficar aqui comparando tipos de sofrimento, o seu sofrimento com o sofrimento da Corrie ten Boom. O que aquela mulher e a família dela sofreram foi algo que não dá para imaginar. Ela está ali na fila para morrer, pronta para morrer, ser morta. Todas as mulheres da idade dela foram reunidas para morrer e ela foi salva por um erro administrativo. Será que ela foi salva porque um erro administrativo? Deus estava no controle, o Deus conhecido dela estava no controle do futuro desconhecido dela. Então não esqueçam, gente, livro Refúgio Secreto, leiam, deve ter até em PDF gratuito na internet, porque é bem antigo. Conheça a história da Corrie ten Boom e da Betsy, irmã dela, e da família dela. É uma história impactante, onde você vê duas mulheres vivendo um dia de cada vez por fé. Mostra ali as fragilidades, mostra ali as inseguranças que elas tinham. A morte batia na cara dela todos os dias. E hoje eu quero trazer essa história da Corrie e esse versículo de Provérbios 3, de 5 a 6, dizendo para você: não fique com os olhos nas coisas que você está vendo. Porque o que você está vendo você não entende, você não sabe, você não conhece, mas você precisa conhecer o Deus que está no controle de todas as coisas, que sabe o que está depois da curva. Deus ouve, né? As pessoas gostam muito de dizer isso, Deus ouve as conversas que você não ouve. Deus sabe todas as coisas. Então, você, para confiar nesse Deus, ele precisa ser conhecido por você. Corrie ten Boom e a irmã dela, Betsy, viveram o Holocausto em 1944. Elas foram capturadas. E ali ela narra, com riqueza de detalhes, todo o sofrimento, toda a angústia, tudo elas narram ali, mas o tempo todo elas estão confiando aquele futuro incerto, desconhecido, a um Deus conhecido. E a história de Corrie também, ela passa pelo caminho do perdão.
Tem uma parte da história do livro que conta que ela está dando testemunho em uma igreja e falando do perdão, de como ela olhava para trás e conseguia liberar perdão por aqueles homens que maltrataram ela, a família dela. E quando ela termina de dar aquela palestra naquela igreja tão grande, o homem que era, não sei se era o capitão, se era o general, estava lá presente naquele dia assistindo, foi lá pedir perdão para ela. Eu sou um dos que foram seus algozes no holocausto. Então, assim, bem impactante. É difícil a gente viver uma vida longe de um Deus tão maravilhoso. A nossa vida é uma perturbação sem fim. Se a sua vida tem sido uma perturbação sem fim dentro da sua cabeça, e você tem sido agitado de um lado para o outro como as ondas do mar, você não tem conhecido de perto o Deus que você diz que crê. Sabe, Deus está pronto para trabalhar na sua vida, para agir na sua vida, para se revelar a você dentro do seu caos e mostrar para você que você pode desfrutar do caminho. Você pode desfrutar dos processos difíceis e dolorosos que você vive. Porque Deus não vai permitir somente a dor, Deus vai permitir que coexistam dentro do seu caos, dentro da sua luta, momentos prazerosos, momentos onde você vai vivenciar milagres, porque a dor e a celebração, quando nós temos a confiança no Deus conhecido, a dor e a celebração, elas podem coexistir. E quando nós temos o nosso coração voltados, não para o que a gente está vendo, para o que a gente está entendendo, mas para um futuro além dos muros, além do holocausto, saber que temos um Deus conhecido, que já fez, que tem feito por mim, por você. Quando fala assim, não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes sejam conhecidas diante de Deus todas as vossas petições com súplicas e ações de graça. Por que que você vai pedir e já vai agradecer? Porque Deus já está fazendo, já está trabalhando. Não lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele já tem cuidado de você. Deus não vai cuidar de você, Ele já cuida. No Salmo 139, antes de ser formado, antes lá no ventre, de um modo lá, antes de tudo, Deus já conhecia você, já protegia você, já cuidava de você. Você não escolheu o lugar que você nasceu, você não escolheu a família que você nasceu, mas Deus veio te protegendo, te conduzindo pelo caminho. Teve traumas, teve abuso, teve porque isso faz parte da nossa humanidade. Mas o caráter e a bondade do nosso divino companheiro, do nosso bom pastor, sempre esteve cuidando de nós, sempre esteve do nosso lado. Deus não interfere nas escolhas das pessoas, as pessoas decidem o que elas quiserem. E durante o seu caminho, pessoas decidiram abusar, decidiram te excluir, decidiram te trair. Isso aí Deus não tem controle sobre o que as pessoas decidem com suas vidas para o mal, mas Ele tem o controle da nossa vida quando a gente diz, Deus, eu não quero viver neste lugar de dor. Eu quero participar das celebrações que o Senhor tem para mim no processo. Eu quero desfrutar do caminho. Eu quero andar em paz aqui, com as minhas guerras dentro da minha cabeça. Nós começamos a inventar batalhas que não temos. Tudo que a gente imagina aqui tem uma proporção maior do que realmente é. Tudo. Então aquieta seu coração. Confie em seu futuro desconhecido. Há um Deus conhecido. Para de ser apenas ouvinte. Seja praticante. Seja praticante do que você tem ouvido. Em nome de Jesus, o Cristo de Nazaré. Que essa história da Corey possa abençoar a sua vida. Eu sugiro, mais uma vez, quem chegou aí, o livro Refúgio Secreto. Que Deus possa abençoar a sua vida e você possa confiar neste Deus que já é conhecido por você. Você não tem ideia do que virá, mas você confia porque você tem ideia sim do Deus que você serve. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Se Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, por que você ainda não pediu direito?
Pode jogar em Deus a sua expectativa lá em cima, porque Ele dá conta. Ele vai surpreender você. Ah, mas eu nem tenho coragem de pedir, porque vai que Deus não me escuta. Ele já te ouviu. E Ele já tem nas mãos tudo para surpreender você. Só que você, enquanto ficar criando essas pequenas batalhas e guerras dentro de você e não dá descanso, sossego para sua cabeça, porque todas as suas ações e reações são baseadas no que você está vendo, no que você acredita, no que alguém falou, no que alguém te disse ou no que você achou que era. Aquieta sua alma, aquieta seu coração e descanse. Confia no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu entendimento. Reconheça Deus em todos os seus caminhos e desfrute do processo. Deus tem descanso para você caminhar nesta rota que você está caminhando. Deus tem descanso, Deus tem celebração. Eu hoje acordei agradecendo a Deus por não estar tomando nenhum remédio para dor. Talvez para você isso seja pouco. Mas o que tem na sua vida que você pode hoje celebrar, pode comemorar? Talvez você ache que é pouco. Mas o que você acha que é muito pouco para você celebrar é pouco comemorar isso. Só porque tá chovendo lá fora eu tenho onde dormir. Às vezes você acha no automático. Mas às vezes algo que é tão pouco para você é tudo na vida de alguém. Então não deixe de desfrutar dos processos, do caminho que você está passando na sua vida. Você é rico e não sabe. Porque aquele que sabe e conhece o Deus que nós servimos sabe que todos os dias as misericórdias são renovadas. Então hoje, qual que é o motivo de você agradecer a Deus? Qual é o motivo de você celebrar? Olha para o seu caos, olha para o seu desconhecido e fala: eu vou me alegrar em Deus, porque eu tenho esse motivo para me alegrar. O que me entristece, o que me angustia, eu vou descansar, porque Deus está fazendo. Deus fez, Deus faz e Deus continuará fazendo, porque Ele é o Deus da minha história, não eu. Eu não sou o Deus da minha história, então eu não posso fazer nada. Mas Ele é o Deus da minha história. Coloca a mão no coração, eu vou orar para você. Pai, obrigada porque o Senhor é bom. Obrigada porque o Senhor é que é o Deus da nossa história. Porque nós não conseguimos ser o nosso próprio Deus. Nós sempre erraremos no nosso julgamento. Nós sempre estaremos ali nos alimentando de angústias. Obrigada porque o Senhor é o nosso Deus. E nós confiamos o nosso futuro desconhecido ao Senhor, que já é conhecido por nós, que já tem feito por nós tantas coisas. E agora, na autoridade que o Espírito Santo de Deus me dá, por causa do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, eu ministro cura sobre você. Seja curado de toda doença do seu corpo, de toda enfermidade da sua alma. Seja liberta agora em nome de Jesus. Amém. Um beijo para minha filha. Tá lá no Piauí, trabalhando no Avanço. Que saudade, filha. Vem logo para casa. Tchau, gente. Obrigada. Um abraço para todo mundo do Facebook, do YouTube que me acompanham. Amo vocês e vocês são muito importantes para que eu esteja aqui todos os dias. Obrigada, viu, por participarem da minha vida e da minha história. Tchau, tchau. Até amanhã, às 6h30. Cheiro, filha!